Bora lá resolver a questão de número 6 do vestibular da Universidade Federal de 2023, que diz o seguinte. Considere a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 8. No plano cartesiano, sejam P e Q as intersecções do gráfico de f com o eixo x, sendo R igual a e B, um ponto do gráfico de f com B maior do que zero. Assinale a alternativa que corresponde ao maior valor numérico possível da área do triângulo PQR. Então, basicamente, o que nós temos aqui nesta questão? Vamos imaginar aqui geometricamente. Inicialmente, eu te convido a pensar que nós temos nessa função uma função do segundo grau, em que o a, que é o valor que acompanha aqui o x ao quadrado, ele é um valor de a menor do que zero, ou seja, ele é negativo. O que faz com que eu possa concluir que essa parábola tenha a concavidade dela voltada para baixo. Ela vai ter esse comportamento aqui, certo? Eu já estou assumindo a ideia, né, de que ele vai cortar o eixo x em dois pontos aqui, porque está falando que tem um ponto P e um ponto Q, que são as intersecções do gráfico DF com o eixo x. Então, isso significa que o meu delta ele é maior do que zero. Vai admitir duas raízes, né? Um x1, que é diferente de um x2, duas raízes distintas. Aí está falando que vai ter aqui um ponto P e um ponto Q, que são essas intersecções. E eu quero descobrir, gente, qual que vai ser o maior valor possível da área de um triângulo, cujos vértices desse triângulo é o ponto P, o ponto Q e um outro ponto aqui, né, onde esse B é um valor maior do que zero, como já está falando, que vai ser um ponto R, que vai ser o valor máximo da área desse triângulo. Por quê? Imagina aqui comigo, o triângulo vai ter essa base que está aqui, certo? Se eu assumir que esse ponto aqui em si para formar o triângulo, ponto R, nós teríamos um triângulo mais ou menos assim. Se eu assumir que esse ponto está um pouquinho mais para cima, nós teríamos um triângulo assim. Vocês conseguem perceber que isso faz com que eu modifique a altura desse triângulo? E quanto mais alto eu conseguir ir, maior vai ser a altura, que é essa altura H aqui que eu quero saber, né? E para nós vai ser melhor ainda, quanto maior seja essa altura. Porque a base aqui do triângulo PQ, né? Essa base PQ, ela vai ser a mesma. Então, eu preciso da área máxima, da altura máxima que a minha parábola vai atingir aqui, né? E com qual ponto que isso acontece? Para qual ponto aqui em X que isso acontece? Né? Porque eu posso pensar também qual é essa medida que está aqui. Esse ponto de interrogação representa o x do vértice da minha parábola, e aqui do lado eu tenho o y vértice da parábola, ok? Com isso, eu posso deduzir que essa altura que me interessa, a altura máxima do meu triângulo, que para mim vai fornecer uma área máxima desse triângulo, é basicamente o y vértice da minha parábola, ok? E como que eu acho o y vértice da minha parábola? Porque daí aqui eu já sei, ó, que o meu triângulo ele vai ser assim. Vai ser aqui, ó, P, Q e R. Eu quero saber a área máxima, então eu vou ter que achar todas essas medidas. Primeiro, quanto que mede aqui esse segmento de P até aqui em R. Como que eu vou descobrir isso? Eu preciso saber as raízes aqui, ó, o valor onde está passando em P e onde está passando em Q. Então, inicialmente, eu preciso das raízes. E como que eu vou determinar essa altura aqui, H, do meu triângulo, né? Que eu chamei do y vértice. É a medida do y vértice. Nós vamos encontrar ela e vamos colocar ela aqui. Com essas duas medidas, eu vou lembrar que a área do meu triângulo nada mais é do que base vezes a altura dividido por 2. Então, vamos encontrar qual vai ser essa medida da base e qual vai ser essa medida da altura. Vamos calcular primeiro quais são as raízes aqui? Eu tenho a minha função f de x, ela é exatamente menos x ao quadrado mais 6x menos 8, certo? Eu vou multiplicar toda ela por menos 1, ela vai inverter a concavidade dela, mas as raízes vão ser a mesma. Então, se eu multiplicar tudo por menos 1, eu vou ficar aqui ó, com x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a zero para eu achar as raízes. E eu vou resolver isso por soma e produto, né? Dois números que eu somo e resultam
em menos b, então menos o menos 6, que resulta em 6, e os mesmos dois números que eu multiplique e dê quanto? 8, que é o valor do c. Quais os números que eu multiplico e dão 8 aqui? Nesse caso, eu consigo ver de imediato que vai ser 2 e 4, né? Que 2 vezes 4 dá 8, assim como 2 mais 4 dá 6. Ou seja, as minhas raízes aqui, ó, x1 é 2 e x2 é 4. Ou seja, as minhas raízes aqui, ó, são 2 e 4. É a minha abscissa aqui, né, desses dois pontos. E qual que vai ser a distância aqui do 2 até chegar no 4? 4 menos 2, 2, então eu já sei que aqui é 2 unidades. E a minha altura agora, para eu achar esse h, lembrando que é o nosso y vértice, certo? Ou eu aplico o x vértice na minha função, tá? As duas coisas dão certo, só que eu não tenho x vértice. Mas lembra lá que o x vértice, para eu achar, é menos b sobre 2 vezes o a, certo? Então, é menos o b, que é 6, dividido por 2 vezes o a, que o a é menos 1. Então, aqui eu vou ficar com menos 6, dividido por 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 6 com menos 2 aqui na divisão vai dar 3 positivo. Então, para eu achar o y vértice, eu poderia fazer por menos delta dividido por 4a, ou eu aplico o x vértice. Eu vou fazer AF de x vértice. E quanto que é o meu x vértice? 3. Então, eu vou aplicar o 3 na função. Vai ficar menos x ao quadrado, então menos 3 ao quadrado, mais 6 vezes 3, que é o meu x, menos 8. Isso aqui vai resultar para nós em menos, continua aqui porque não está no parênteses, então 3 ao quadrado, 9, mais 6 vezes 3, 18, menos 8. Aí eu tenho, ó, 18 menos 8 fica 10, 10 menos 9 fica 1. Achei o meu y vértice. Agora eu posso dizer que a altura do meu triângulo é 1. Mas não é 1 porque o y vértice deu 1 aqui, tá? Eu tenho que fazer, é só uma coincidência ter dado o mesmo valor. Agora eu vou fazer o quê? A base do meu triângulo é 2, vezes a altura do meu triângulo, que é 1. Tudo isso dividido por 2, eu vou ter a área máxima desse meu triângulo aqui. A área máxima vai ser aqui, cancela, cancela, vai ficar só 1, que é o valor da área. Por isso que a alternativa correta aqui é a letra A1, ok? Uma questão bem interessante aí, não seria difícil de ser resolvida, mas exigiria aí análise de alguns detalhes, né, para que você conseguisse chegar numa conclusão correta. Espero que essa explicação tenha lhe ajudado. Qualquer dúvida, registre nos comentários e até a próxima resolução.